E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver como trabalhar com funções e como capturar eventos aí dentro do JavaScript e quais são os estilos de capturas de eventos que a gente tem aí dentro, tá ok? Então vamos lá. Seguindo aí, então a gente vai começar a trabalhar com o Boom, que é o Browser Object Model, tá? O Boom ele representa tudo que a gente tem dentro do nosso navegador aí, tá? Então você consegue trabalhar com barra de rolagem, com barra de status, a parte de URL, tá? Várias coisas que você tem dentro do navegador são representadas através do Boom. O Boom ele não é padronizado, tá? Então cada navegador pode implementar ele de uma forma diferente. Então você tem que tomar um cuidado quando for trabalhar com o Boom. Embora a maioria dos navegadores hoje sigam um padrão aí que a W3C especifica para trabalhar com isso daí, tá? Então, de certa forma, a gente se sente um pouco mais tranquilo ao trabalhar com o Boom aí. Bom, basicamente, o Boom ele é composto dessa estrutura que a gente tem aqui, tá? Então, a gente tem o objeto window, que é o nosso objeto global. E daí dentro do window a gente tem o objeto navigator, tem um array de frames, objeto location, objeto history, objeto document e objeto screen, tá? Ah, tirando o objeto document aqui, que ele compõe uma outra estrutura que daí é padronizada pela W3C, os outros todos pertencem ao Boom, tá? E seguem essa ideia da não padronização, mas que de certa forma os navegadores das empresas aí, né, elas concordam com algumas estruturas que estão presentes dentro do Boom, então facilita um pouco o trabalho para a gente aí. O objeto window, que a gente já trabalhou um pouquinho quando a gente viu a questão de variáveis globais lá, que eu mostrei para vocês que a variável, quando você não declara ela com var, ela é vinculada a esse objeto, né? Ele tem mais algumas coisas que ele tem, né, que a gente consegue trabalhar também. Então a gente vai pegar aquele JavaScript que a gente já estava trabalhando, tá? Então aí o nosso HTML, aquele mesmo que a gente já mexeu, e o nosso JavaScript aí, tá? Eu tirei aquele código que a gente já tinha trabalhado, tá? Deixei ele limpo aqui. Então vou trabalhar naqueles mesmos arquivos, tá? Vocês podem de repente fazer uma cópia aí só para ter as duas coisas separadas para depois poder estar estudando aí, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou colocar um console.dir e daí a gente vai trabalhar com o nosso objeto window aí e eu vou fazer um console.log também no nosso objeto window. E daí a gente vai ver o que tanto que a gente tem dentro desses objetos aí para que a gente possa trabalhar, tá? Então vocês vão pegar aí no navegador de vocês, abre lá o painel de desenvolvedor com Ctrl Shift I, né, o painel console aí. Então a gente tem aqui dentro do nosso objeto window aí alguns métodos que a gente pode estar utilizando, tá? A gente vai ver aqui alguns, tá? Que é o alert, o prompt e o confirm, que a gente tem aqui, ó, alert, o confirm, que a gente tem o prompt mais para baixo aí também. Uh, em algum lugar ele vai estar aí. A gente também tem algumas coisinhas aqui em relação a dizer pra gente aí qual que é o documento que você está aberto, né? Se você está em full screen ou não, tá? Então tem algumas informaçõezinhas aí no objeto window que a gente pode estar utilizando. A gente tem aí junto com o objeto location aqui também. Cadê? Ó, location, tá? O arquivo que a gente está aberto aí. No caso, se você estivesse abrindo a partir de uma URL, você teria aí a URL que você está acessando, tá? Identificando qual que é o host, qual que é a porta, qual que é o protocolo, se é HTTP, HTTPS. No caso aqui o nosso protocolo é o file, porque a gente está abrindo um arquivo local aí no navegador, né? Então só para que a gente consiga trabalhar aqui então com algumas funçõezinhas do nosso objeto window aí, bem famosas, aliás, tá? Alert, prompt, confirm. Então o nosso alert aí, você vai chamar assim, ó, alert, tá? Ele recebe uma mensagem. Então vou colocar aqui, olá mundo. E daí quando você atualizar a tua página lá, ó, ele vai mostrar
uma caixa de diálogo para você com o botãozinho OK. Tá OK? Esse é o nosso alert. Todas as funções e objetos que são diretos do objeto, que descendem do objeto window diretamente, você não precisa informar ele, tá? Então, aqui, por exemplo, chamar o alert assim seria a mesma coisa que você escrever isso aqui, tá? Window.alert. Mas como a gente já está no objeto global que é o window, então a gente só digita alert. É a mesma ideia das nossas variáveis globais lá sem o uso do var, tá? Então esse é o nosso alert. A gente tem ali o nosso confirm. Tá, então vou colocar aqui, ó, confirm. Confirm prompt. Tá? Confirm é para você mostrar alguma mensagem para o usuário dizer se ele quer ou não realizar aquela ação. Tá? Então vamos colocar aqui. Você deseja realmente apagar. Então ele vai aparecer uma caixinha de diálogo lá para o usuário escolher entre sim e não, né? Dar um OK ou um cancelar. O confirm ele retorna para você tá um true ou um false, dependendo da escolha do usuário, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, var escolha, só para que vocês possam ver console log escolha. Então eu vou dar um OK, true. Vem aqui no cancelar, false. Tá OK? Então você pode capturar isso daí e fazer um if aí. Tá OK? Então eu posso pegar aqui tipo if, daí o confirm, fazer alguma coisa, else, fazer alguma outra coisa, tá? Então você pode trabalhar com o confirm dessa forma aí. E a gente tem o prompt também. Prompt. Insira seu nome. Vamos colocar aqui var nome console.log nome. O prompt ele é uma forma de o usuário inserir informações para a gente através de uma caixa de diálogo, tá? Então vou mostrar aqui, ó, uma caixa de diálogo, só que daí permitindo com que o usuário possa inserir informações nela, tá? Dá um OK lá, ele vai, daí você consegue capturar essa informação que o usuário passou e daí fazer alguma coisa com ela. Não é uma forma tão usual de pedir informações para o usuário, tá? Utilizar prompt, até porque a gente tem formulários para fazer isso daí, mas tem essa possibilidade aí com o objeto window de estar trabalhando com isso daí, tá OK? Aí, seguindo o nosso objeto window aí, a gente tem aqui o objeto navigator, tá? Então vamos tirar isso aqui. Vamos pegar aqui navigator. Então tá aí, ó. O nosso objeto navigator ele tem informações sobre o navegador, tá? O window ele tem informação sobre o browser como um todo, tá? Em relação aos componentes dele, tá? Que a gente tem aí, URL, barra de status, caso ela esteja presente, scroll bar, coisas desse tipo. O Navigator tem informações sobre o browser mesmo, que é em relação aos componentes de renderização, de CSS, de JavaScript e APIs que você tem disponível e outras coisas mais que a gente pode fazer aí também. Então aqui no caso ele tem uma API aqui de bateria, que identifica para a gente aqui, então você pode através do teu navegador identificar se o usuário está com o computador conectado na rede elétrica ou não. Tá? Então ele está aqui, ó, charging true, tá? Que significa que eu estou com o computador ligado à rede elétrica. Tem uma API de bateria específica aí que para você pode trabalhar, tá? A gente vai ver isso daí mais para frente quando a gente for trabalhar com as APIs, daí eu vou detalhar melhor elas aí. A API de localização de GPS, tá? Geolocation, também vou detalhar mais para frente como trabalhar com isso daí. A gente tem aqui a opção online para poder identificar se você está ou não conectado à internet. No caso, se você tem uma rede conectada à internet, até vocês podem fazer um teste aí, pega
e desabilita o Wi-Fi aí do teu computador ou tira o cabo de rede e atualiza a página, você vai ver que esse online vai mudar para false, tá? Quando você desconectar da internet. Então o navegador ele monitora isso daí também para você. De repente você pode utilizar essa informação para, sei lá, eu quero fazer alguma coisa quando o usuário estiver online, sei lá, alguma coisa assim, tá? Você pode pegar aqui as informações, então, navigator.online, daí só para mostrar aqui, ó, true, tá? Então você pode trabalhar com essas informações aí. A gente também tem alguns uns esquemas de permissão que a gente tem para algumas APIs que necessitam, tá? Então isso aqui a gente vai trabalhar mais para frente também. E a questão dos plugins que você tem instalados no teu navegador, tá? Então aqui eu tenho Acrobat, Flash, tá? Então ele vai trazer para vocês aí os plugins que você tem disponível, tá? Instalado aí, ó. No caso aqui eu tenho o do Adobe aí, tá ok? Então você consegue identificar os plugins que estão disponíveis aí a partir desse array de plugins aí. E um item que é bastante importante que é o User Agent, que identifica para você qual que é o navegador que o usuário está utilizando para acessar a tua página, tá? Então você às vezes pode, através do JavaScript, criar alguma restrição aí, por exemplo, para o usuário não pode abrir a minha página utilizando o Internet Explorer 6. Então você vai ver lá qual que é o User Agent do Internet Explorer 6. E daí se o usuário tentar acessar a tua página utilizando o Internet Explorer 6, você mostra uma mensagem para ele dizendo que minha página não é acessível através desse navegador, por favor atualize-o. Tá? Então você pode fazer alguma coisa desse tipo aí. Então vou pegar aqui, ó. Opa. User Agent. Tá ok? Então ele vai trazer lá para você a string que identifica o navegador, no nosso caso aqui, ó, Firefox, versão 46.0, tá ok? Então tem esses mecanismos aí que você pode estar trabalhando do objeto Navigator. O array de frames é para quando a gente trabalha com frames, então você consegue capturar todos os frames que estão dentro do teu documento. No caso ali a gente não tem nada assim. Objeto location. Então, ele vai trazer para você o caminho, né, que você está acessando lá na URL. E daí ele tem alguns métodos ali para recarregar a página e outras coisas daí que separam só esse caminho, né, dizendo qual que é o protocolo, a porta, tá? Então é um objeto bem simplesinho aí que a gente tem dentro do objeto window para poder trabalhando. E a gente tem o objeto history, tá? O history é um objeto que permite com que a gente trabalhe com os botões voltar e avançar do navegador, caso eles estejam disponíveis, né? No meu caso aqui não tem nada, mas para a gente ver aqui, ó, history. Então ele tem aqui os métodos back, forward, go, tá? Então você pode com esse objeto, por exemplo, history.back. Daí você vai voltar uma página no teu histórico, caso o botão voltar esteja habilitado. Você tem history.forward, tá? E ele vai avançar uma página. Ou você pode usar history.go e daí especificar se você quer avançar ou voltar. Então, tipo, ó, -1 vai voltar uma página, -2 voltar duas páginas. 1 avança uma, 2 avança duas páginas, tá? Então, são os métodos que você tem disponível para trabalhar aí com o objeto history. Não é tão comum hoje trabalhar com esse objeto, tá? Mas até um tempo atrás a gente utilizava bastante para manipular o voltar e o avançar ali do navegador. Aí a gente tem o Document Object, que a gente vai trabalhar mais para frente, mas aqui só para que vocês trabalhem já com alguns métodos dele, algumas propriedades, né, os métodos aí. Vamos colocar aqui o document. Opa. O objeto document, ele se refere ao documento que você está carregando dentro do navegador, tá? No caso é um HTML, tá? Então ele vai trazer para a gente que é o HTML document.
E daí ele vai vincular todas as propriedades e métodos que você pode acessar através de um HTML document, tá? O navegador ele pode abrir vários tipos de documentos, tá? Não só HTML. O mais comum é trabalhar com HTML, tá? Mas é bom ter em mente essa coisa, tá? O objeto document que ele trabalha dependendo do documento que você carrega, tá? Se for um XML, vai ser um XML document. Se for um HTML, é um HTML document, tá? Então depende do que você está trabalhando. No nosso caso vai ser, logicamente, né, um HTML document. A gente tem aqui os métodos, um método write, para que a gente possa escrever no nosso HTML, tá? Então você pode vir aqui, ó, document.write. Vamos colocar aqui, ó, olá mundo. Tá? Ele vai escrever dentro do espaço da tag body, tá? Então vocês podem vir até aqui, ó, nesse pensionar. Então a gente tem, ó, a tag body, script, daí o que a gente escreveu com a tag write, com o método write, tá? Dentro do document a gente também tem disponível para trabalhar as propriedades text content e inner HTML, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, document.text content, que são propriedades, tá? Então, olha lá. Opa. Claro, né? No document aqui, como ele referencia o HTML, ele permite que você acesse algumas tags diretamente, tá? No caso, a gente pode acessar a tag body ali diretamente, tá? Então, esses métodos aqui, text, content e inner HTML, você vai trabalhar acessando a tag body, tá? Tinha esquecido aqui só. Document.body.textContent. Então, lá. Beleza? Tá, então ele está colocando ali na tag body, tá? E a gente tem o inner HTML também, tá? Qual que é a diferença, tá? O inner HTML ele permite que o texto que você passar aqui, se ele tiver tags HTML, por exemplo, vamos colocar aqui um H3. H3. Então, ó. Ele permite com que a hora que você passar esse texto, o navegador renderize esse H3 aí para você, tá? Se você trabalhar aqui com text content, vamos atualizar aqui. Vamos lá, tá? Então, com text content, ele joga aquela saída lá da propriedade como se fosse texto puro, tá? E com inner HTML, ele pega qualquer tag HTML que tem ali dentro da tua string e realmente renderiza ela para vincular aí na estrutura do teu documento, tá? Então, essa que é a diferença de trabalhar com o text content ou com o inner HTML, tá? Então, vocês podem trabalhar com qualquer uma dessas três formas, tá? Write, que é um método, ou text content, ou inner HTML, esses dois são propriedades aí. E aí, para a gente fechar aqui, a gente tem o objeto screen. Vamos vir aqui. Opa. Screen. Que vai trazer informações para a gente a respeito da nossa tela, tá? Tanto do navegador quanto da tela do dispositivo mesmo, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, largura disponível 1280 e largura 1280, tá? Aqui é a largura da minha tela do meu dispositivo e aqui é a largura que eu tenho disponível na tela aqui do meu navegador. A altura disponível no meu navegador, 728, e a altura da minha tela mesmo, 768, tá? Então aqui ele vai descontar daí a questão das barras aqui, tá? Quantidade de pixels ali, 24 para representar as cores aí. Ele tem mais aqui algumas coisinhas, tá? Questão de orientação.
tá? Tá ali em landscape, que é o comum, né? Mas de repente, se você estiver abrindo o teu website dentro de um smartphone, pode ser que a orientação aqui seja portrait, tá? Que é retrato. Então pode mudar também. Então você pode tratar isso aí através do JavaScript também, tá? Através do objeto screen. E aqui só para voltar no document, tá? Um detalhezinho aqui que eu não mostrei, tá? Ele tem alguns arrays disponíveis dentro dele aqui. Eu vou fazer um exemplo com forms aqui, tá? Mas aplica-se exatamente a mesma coisa para os outros ali. Então a gente vai pegar o nosso HTML aqui e vamos fazer o seguinte, ó, form class, form id 1. Daí a gente vai pegar aqui a form id 2 e form id 3. Então aqui no teu document, eu vou fazer só com console.dir aqui. Então você pode vir aqui, ó, document.forms, tá? Então olha lá, ó. Ele vai te trazer ali um HTML collection, tá? Que é um array com todos os forms que você tem dentro do teu documento, tá? Form 1, 2, 3, tá? Então posição 0, posição 1, posição 2. E se eu quiser pegar um form específico, você vem aqui, forms, eu quero pegar o meu primeiro form lá, forms posição 0. Tá? Então a form id 1. Se eu quiser pegar o segundo, form id 2, tá? E assim por diante. Então o objeto document ele tem alguns arrays aí que você pode estar utilizando, tá? Então para trabalhar com a tag A, com a tag link e com a tag img aí também, tá? Então você tem essas possibilidades aí para trabalhar em conjunto com o objeto document aí, tá ok? Seguindo aí, em relação às funções dentro do JavaScript aí, tá? A gente tem 3 tipos de funções basicamente dentro do JavaScript. Funções estáticas, que são aquelas que possuem assinatura. Então vamos pegar aqui. Então vamos criar aqui uma function mensagem. Daí vamos usar um alert, né? Olá mundo. Agora a gente pode fechar aqui. Opa, faltou chamar lá. Mensagem. Então a gente está criando uma função estática, tá? Então ela tem uma assinatura, que é o nome dela, sem parâmetros, tá? Estou chamando ela aqui. Tá ok? Se eu quiser passar parâmetros para minha função, eu venho aqui e só coloco os parâmetros que eu quero chamar, tá? Então eu vou chamar aqui com o parâmetro mensagem. Vamos passar aqui, mensagem, olá mundo, mensagem, teste, mensagem, alguma coisa aí. Opa, aqui. Então tá aí, ó. É a variável, né? Não é a string. Tá aí, ó. Olá mundo, teste. Tá ok? Então, esse daqui é a declaração de funções estáticas aí dentro do JavaScript, onde você passa a assinatura da função, que a assinatura é o nome e os parâmetros, caso eles existam, tá? Se a tua função precisar retornar alguma coisa, você vem aqui, return mensagem. Vamos colocar aqui, ó, return olá mensagem. E daí, obviamente, que a gente vai precisar tratar isso aqui daí fora do código, né? Como a nossa função ela está retornando. Então, a gente vai retornar ali para mostrar dentro de um alert. Então, ó, olá, olá mundo. Tá ok? Então, essas aí são as funções estáticas. Não tem muito segredo. Aí a gente tem também dentro do JavaScript funções anônimas, tá? Que são funções que não possuem assinatura. E aí a gente tem já um detalhezinho, tá? Como assim uma função que não possui assinatura? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, vamos colocar var olá recebe function, tá?
alert, olá. Então aqui a gente tem uma variável, tá? E a gente está atribuindo uma função para essa variável. A função anônima ela não possui nome, tá? Não possui então ela não tem aquela marcação de function e daí o nome da função, tá? Então ele vai ter só a palavra-chave function aqui, tá? Então você vai pegar lá function e já abre os parênteses, tá? Então isso aqui é uma função anônima, é uma função que não possui assinatura, né? Ela não possui um nome aí, de forma que você consiga identificar ela para chamar. Então a gente está passando essa função para dentro de uma variável e daí como que você vai chamar essa função? Você vai vir aqui, ó, pegar a tua variável olá e vai colocar parênteses lá, tá? Os parênteses identificam que você está executando essa função, tá? Aí, ó, tá ok? Então aí executando a nossa função anônima. Tem várias formas de você trabalhar com uma função anônima dentro do JavaScript, tá ok? Então você pode passar funções anônimas como parâmetro, tá? Igual a gente fez lá no foreach, para iterar lá em cima do array. Você pode pegar aqui, por exemplo, vamos criar aqui uma função mensagem que recebe uma outra função. Vou colocar aqui. E daí ele vai pegar essa função e vai executar ela. Então vamos fazer assim, ó, mensagem recebe como parâmetro uma function aqui. Alert, olá. Tá? Então a nossa função mensagem recebe uma função anônima como parâmetro e está executando essa função anônima daí dentro dela. E a gente está criando a nossa função anônima aqui passando como parâmetro. Então lá, olá. Você pode passar uma função e um outro parâmetro, tá? Então fn mensagem, tá? Então ele vai executar o fn, vai passar a mensagem para o fn. Então aqui eu tenho a mensagem, que é a nossa função, e daí eu quero passar lá o olá mundo. Então a nossa função aqui vamos pegar aqui, passar aqui mensagem e aqui mensagem também. Então a nossa função mensagem, tá? Ela recebe uma função, que é essa função anônima nossa aqui, e um outro parâmetro que é a mensagem, que daí lá dentro vai passar para essa função que eu estou passando aqui como parâmetro, tá? Então quando eu criar minha função anônima, eu tenho que, como ela recebe um parâmetro lá dentro, eu tenho que passar esse parâmetro. Esse parâmetro aqui, mensagem, é esse parâmetro que eu estou passando aqui. E daí eu vou mostrar esse parâmetro aí, tá ok? Então, olha lá. Tá ok? Claro que é bem complexo, né, de trabalhar com funções anônimas aí, parece bem confuso, mas com o tempo aí vocês vão pegando o jeito aí, é bem tranquilo de trabalhar com isso daí. Seguindo aí, a gente tem também aqui funções anônimas que são do tipo closures, tá? Closures são funções anônimas que estão dentro de outras funções e que têm acesso aos parâmetros da função mais externa de onde ela está contida, tá? Então, como que funciona isso? Tá? Falando assim, teoricamente, parece uma coisa bem maluca. Então, vamos criar aqui uma função function multiplica por valor. E daí, esse multiplica por vai retornar uma função. E a gente vai passar aqui daí vamos colocar aqui valor 2. E essa função nossa aqui vai retornar o valor vezes valor 2, tá? Então assim, a gente tem uma função que retorna uma outra função. E essa função anônima que eu tenho dentro da minha função aqui, ela tem acesso no escopo dela a um parâmetro que está definido na função
pi dela, tá? Então eu tenho o valor, ele está na função multiplica por. E eu estou acessando o valor de dentro da minha função anônima, tá? Então isso é o que define uma clausura, tá? Uma clausura é uma função anônima que está contida dentro de uma outra função e está acessando parâmetros dessa função externa aonde essa minha função anônima está presente, tá? Então ela tem acesso a parâmetros da minha função pi dela, digamos, tá? E também dos parâmetros dela. Vamos rodar aqui isso aqui para que vocês possam ver isso daí funcionando, tá? Então vamos colocar aqui, ó, var x2 multiplica por 2, var x3 multiplica por 3. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, console.log x2 4, console.log vamos fazer assim mesmo, x3 4. Então vamos abrir o console aqui, ó, 8 e 12, tá? Então eu tenho a mesma função, tá? Multiplica por 2 e 3, e daí eu estou passando os valores 4 e 4. Então o que que acontece aqui? Quando eu chamo multiplica por, ele vai retornar para mim uma outra função, tá? Essa função minha aqui, que vai ser atribuída para minha variável, ela é uma função anônima e ela está tendo acesso a esse valor que foi definida na minha função multiplica por, tá? Então ele vai ficar aqui com o 2 fixo quando retornar essa função para cá, e aqui vai ficar com o 3 fixo lá em valor quando retornar minha função para cá. Daí depois, quando eu atribuo esse valor 4 aqui, ele está substituindo aqui, tá? No valor 2. Então aqui eu tinha o 2 fixo, tá? 2 vezes 4, 8. E aqui, como eu fiquei com o 3 fixo, então ficou lá 3 vezes 4, 12, tá? Então esse é um outro recurso também que a gente pode ter aí utilizando funções anônimas, tá? Ou nesse caso aqui, clausures. Você consegue montar uma função que retorne outras funções para você, de forma a você simplificar o teu código aí, tá? Às vezes você tem, que nem, eu quero montar uma tabuada. Então você não vai fazer uma função para cada tabuada. Você pega aí um multiplica por, tá? A tabuada do 2 e vai fazendo só os valores, tá? A tabuada do 3, mesma função, tá? Então fica mais fácil de trabalhar. E a gente tem também aqui para fechar funções imediatas, que são funções que inicializam-se sozinhas, tá? Então a gente não precisa chamar elas dessa forma aqui, tá? As funções imediatas, você consegue trabalhar elas com funções estáticas também, tá? Então vou colocar aqui, ó, função show, só para mostrar um alert para a gente aí. Como que você vai fazer? Você vem aqui, coloca um parênteses antes do function, parênteses depois, tá? E vem aqui e os parênteses de execução, tá ok? Vamos rodar aqui, ó. Então ela já chamou lá pra gente lá. Então a função ela foi declarada e já foi chamada. Esses parênteses de execução você pode colocar aqui, tá? Ou pode colocar já depois das chaves também, tá? Tem o mesmo resultado. Só que daí quando você faz isso aqui com uma função estática, você não consegue chamar essa função estática fora daquilo ali, tá? Então eu vou chamar o meu show aqui, ó. Então ele chama uma vez e não faz a minha segunda chamada, ele só faz a auto-inicialização dele, tá? Então eu não consigo chamar de volta essa função estática. Então não tem muita lógica utilizar funções imediatas para trabalhar com funções estáticas. A gente sempre faz isso aqui quando eu quero trabalhar com função anônima, tá? Então eu faço isso aqui, ó, uma função anônima, e daí ela auto-inicializa ali, tá? Tá ok? Então tem mais sentido aí, porque as funções imediatas elas só estão disponíveis no momento que elas executam. Depois que elas executarem, elas não estão mais disponíveis para serem utilizadas, tá? Então, quando que você vai trabalhar com uma função imediata? Quando você está trabalhando com o teu JavaScript aí, você quer, por exemplo, configurar alguma coisa aí, montar uma tabela no banco de dados para trabalhar com armazenamento, quer setar algumas configurações aí dentro de uma biblioteca, alguma coisa assim, tá? Então você chama uma função imediata só para fazer essas configurações iniciais, aí ela termina e não está mais disponível para que você possa estar utilizando, tá ok? Então isso daí
é um recurso de funções imediatas que a gente tem dentro do JavaScript aí. Junto com as funções, a gente também tem uma possibilidade de trabalhar com a propriedade arguments. Só para mostrar aqui para vocês, tá? Ó, vamos criar aqui uma função function soma vazia, tá? E daí a gente vai trabalhar aqui com um for valor of arguments. Vamos colocar aqui var total mais igual valor return total. Vamos trabalhar com o write aqui, né? Document.write. Soma. Então a gente vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Percebam que na minha função soma eu não especifiquei 10 parâmetros, mas eu estou passando para a minha função soma esses 10 parâmetros. Aonde que eles vão ser capturados? Nessa propriedade arguments, tá? Então, essa propriedade arguments, ela está presente em todas as funções no JavaScript. Lembrem que uma função é um objeto, tá? Então, ele tem uma propriedade, no caso, ele tem essa propriedade arguments, que vai dizer para a gente aí quantos objetos e em quais posições estão os parâmetros que estão passados aí para a tua função. Mesmo que você não tenha especificado aqui, por exemplo, um A, B, C, D, E, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos rodar. Então, ó. Se eu especificar os parâmetros aqui, tipo A, B e C, tá? Então, digamos que era uma soma de 3 valores. E eu passar, então aqui ó, vai vir até o 3. E daí o que ele faz com o resto aqui? 1, 2 e 3 vão estar acessíveis a partir de A, B e C. E dali para frente só estão acessíveis a partir da propriedade arguments, tá? Então você não consegue acessar diretamente através dos parâmetros da função. E se você não passar nada e daí a função receber parâmetros, daí você tem que acessar tudo através de arguments aí, tá ok? Então até se vocês quiserem ver aqui, ó, console.dir arguments, tá ok? Vamos ver aqui no nosso console. Então tá lá, ó, object arguments, tá? Então ele tem, ó, length. Então até você pode fazer aí, de repente algum if, tá? Então tipo, ó, eu passo 2 parâmetros que são fixos, tá? E daí você pode fazer o seguinte, ó, if arguments.length maior que 2, faz um for, senão total recebe A mais B. Então vamos fazer aqui, ó, opa, console.log for console.log A mais B. Então vamos pegar aqui, ó. Então, ó, for e A mais B, tá ok? Então você pode de repente trabalhar aí montando funções com o mesmo nome, mas que possa trabalhar com parâmetros variáveis aí, tá? Então eu posso chamar a minha função soma recebendo uma quantidade qualquer de parâmetros, ou eu posso especificar que ela tem 2 parâmetros fixos, mas que ela consegue trabalhar com mais parâmetros caso ela receba mais do que esses 2 que eu especificar aí, tá? Se eu não trabalhar com arguments, todo esse resto de conjunto de parâmetros aqui é ignorado, tá? Porque daí você vai trabalhar só com A e B, então todos os outros valores são ignorados se você não utilizar o arguments dentro da tua função para tratar isso daí, tá ok? Seguindo aí, para a gente fechar esse vídeo aí, para trabalhar com eventos dentro do nosso HTML agora, tá? A gente vai começar trabalhando com eventos aqui da forma mais simples aí, que a gente tem, que é lá no próprio HTML mesmo.
Então vocês vão fazer o seguinte aqui, ó, vou criar uma função, vamos criar uma função aqui chamada olá, alert, olá mundo. E lá no nosso HTML a gente vai colocar aí um button type button. E daí aqui, para disparar os eventos no HTML, tá? Todas as tags têm atributos que começam com on alguma coisa, tá? Que é um evento que está disponível nessa tag para você trabalhar. Então a gente tem, ó, on abort, on blur, on cancel, on change, on click, on close, on... Tem vários eventos aí que você pode estar utilizando. O mais comum é trabalhar com on click, tá? Então você vai especificar qual o evento que você quer trabalhar. E daí no parâmetro aqui você vai especificar qual função vai ser chamada quando esse evento ocorrer. Então você vai pegar aqui a tua função, ó, a função olá, coloca lá. Deixa eu colocar aqui. Tá ok? Então vamos abrir aqui, ó. Clica lá, ele vai disparar o alerta para você. Tá? Então cliquei no botão, dispara o alerta. Tá? Então essa é a forma mais simples de trabalhar com eventos aí no JavaScript. Você pode pegar também dados do item que você está clicando, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui nossa tag, vamos pegar aqui uma tag A aqui, href id test on click test. Vamos pegar aqui function test l.id. E aqui a gente vai passar this, tá? Quando você passa um parâmetro aqui, this, no caso esse parâmetro em específico aqui, você está passando a tag para a própria função, tá? Então eu estou passando a própria tag A como parâmetro para minha função teste, tá? Isso que faz essa palavra-chave this aqui. E daí a gente está recebendo aqui o this, que é a nossa tag A ali no caso, e pegando o ID da nossa tag I, que é o teste. Tá ok? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu só abrir o console aqui. Então vamos clicar lá. Bom, ID da nossa tag A aí. Se eu quiser trabalhar com outra tag, eu posso fazer isso daí, tá? Então eu posso vir aqui, ó, teste this. Vamos criar aqui um ID botão. Vamos lá, botão. Tá ok? Então você consegue referenciar a tag aonde você está trabalhando com a função aí. E você pode trabalhar aqui também passando qualquer quantidade, qualquer parâmetro, tá? Então, por exemplo, aqui no meu olá eu quero passar a mensagem. Então vamos pegar aqui, ó, mensagem. Daí aqui, ó, olá. Daí vamos colocar aqui olá, eventos do JavaScript. Então, aí, ó. Tá ok? Então você pode passar parâmetros para essas funções que você define aí dentro dos teus eventos aí dentro do HTML, tá ok? Então esses aí são os eventos inline que a gente tem para trabalhar aí no HTML, tá? Lembrar aí que o this indica que a própria tag é onde você está trabalhando com a função, tá? Então aqui o this vai apontar para a própria tag A. E daí para você trabalhar com os eventos, tá? É só digitar lá on, que o editor, na maioria das vezes, já vai aparecer para você aí qual evento que você quer trabalhar, tá? Então, on alguma coisa ali, tá? Você pode trabalhar com vários eventos, então, tipo, aqui eu tenho on double click, on, sei lá, on change, tá? Você pode trabalhar com vários eventos aí numa mesma tag, tá ok? Não tem problema nenhum. E esse daí é o recurso que a gente tem para trabalhar com eventos aí dentro do HTML, tá ok? Então, da nossa aula de hoje é isso aí, pessoal. Até a próxima.